Prezados amigos, estamos iniciando mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje eu tenho, como sempre acontece, uma pessoa também muito especial, que é o Sérgio Jafé. Seja bem-vindo, Sérgio. Bom dia, Fausto. Bem lugar. Quero dizer que estou honrado aí de estar na sua presença. Você que é um ícone do jornalismo brasileiro, para mim é muito importante estar aqui. Eu que sempre frequentei o Gente que Fala e esse programa para mim consagrado que permitia debates aí de uma relevância social e política sem comentários. O programa já tem 25 anos. Agora mudamos um pouquinho para o podcast, que é o que está mais... Porque eram 4 convidados diariamente. Durante 23 anos, você imagina. Muita gente, né? Nossa, muita gente, muitas ideias e opiniões diversas. Eu aumentei o meu relacionamento, aumentei muito. Então, valeu a pena. O Sérgio, que está aqui comigo, ele é advogado especializado em direito imobiliário. Então a gente vai falar muito principalmente sobre condomínios, porque os problemas continuam acontecendo aí em condomínios e ele tem a solução para muitos casos, muitos problemas desse tipo. Você nasceu onde, Sérgio? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. Nasci onde hoje é o Rosewood, aquele hotel Rosewood. Fui criado aqui, meus pais sempre muito presentes aí na minha vida, sempre me dando orientações assim. Comecei a trabalhar com 16 anos de idade na família Jafé. Começou muito forte no ramo têxtil, né? Ela veio, meu avô foi o primeiro Jafé a vir ao Brasil. Inclusive, aí está. Exatamente, aí meu avô, tá certo que era esse aqui, o Benjamin Jafé, que trouxe os demais Jafés, e inclusive, até se você me permitir, eu vou fazer só um pequeno... Sim, claro. Um pequeno, vamos dizer, um pequeno retrospecto. Sim. Meu avô, quando esteve aqui, ele conheceu, ele veio por meio da interferência, vamos dizer, cultural do Dom Pedro II. Dom Pedro II era um poliglota, era um amante do Brasil, era uma pessoa que tinha o Brasil, o imperador que amava o país, e ele saía em algumas peregrinações pela Europa, pela Ásia, pelo Oriente, e lá no Líbano ele deu uma exposição aos cidadãos libaneses, instando-os, né, a conhecer o Brasil, a imigrar ao Brasil. Estamos no final do século XIX, né, e o objetivo era trazer imigração, como ele fez na Itália, como ele fez na Espanha. E na época, o meu avô ficou assim, entusiasmadíssimo. E com 17 anos, ele começou a sonhar em vir para o Brasil. E aí, como ele tinha 17 anos, a mãe dele, minha bisavó, evidentemente vetou esse projeto. Só que quando ele fez 21 anos, ele falou, não, ele juntou um dinheirinho, eu vou para Marseille, vou comprar algumas coisas para vender para Mascatear no interior do Brasil. E ele veio para desceu em Santos, depois daquela longa viagem de navio, e veio ao Brasil e começou a mascatear. E naquele momento, e tudo pela interferência de Dom Pedro II. E tanto é que de 5 em 5 anos a família faz, né, através, inclusive, meu irmão Raul, dessa comissão que está aqui nessa foto, faz uma reunião quinquenal, reunindo todos os componentes da família. Inclusive, numa delas foi convidado os Orleans de Bragança. Por quê? Porque, graças ao Dom Pedro II, a família acabou vindo e se estabelecendo no Brasil.
E aí a história da industrialização. E se tornou um nome muito conhecido, a família Jafé, Muito né? conhecido, principalmente no bairro de Ipiranga, onde se criaram fábricas, depois também meus primos do ramo da siderurgia. Aqui pela foto, aqui tem minha tia Violeta, que até os 99 anos de idade fazia parte do conselho, presidia o conselho de administração do Hospital Sírio-Libanês. O Hospital Sírio-Libanês foi cofundado pela família, então, pela minha tia Adma. Então, realmente, a família teve um papel muito preponderante aqui em São Paulo. Sim, uma história Inclusive, muito bonita, né? Exatamente. A gente procura cultuar essa história. Claro, claro. E eu mesmo comecei a trabalhar na empresa do meu pai, que vamos dizer, o meu pai era filho de Benjamin, um dos irmãos aqui que vieram para o Brasil. Quer dizer, na verdade, ele é que trouxe todos os irmãos, e que começou aí a arrancada para as fábricas, né? para o início, para a fundação, para a execução e a expansão de toda a parte industrial que a família teve. Inclusive entrando até na parte política, mais para frente e tudo mais. Você tem como irmão o Raul e quem mais? O Raul e o Fernando Jafé. São 3 irmãos. 3 irmãos. O Fernando, inclusive, foi diretor na Fiesp, enquanto teve a gestão vitoriosa, né, do Paulo Scaff, que aliás até vai retornar, nosso grande voltar. Amigo. E o meu irmão ficou lá 13 anos como diretor de eventos, da área de eventos ali. E o Raul, acho que todo mundo conhece aqui, né? Sim. É uma figura que está sempre aqui, foi candidato a deputado, é uma pessoa muito proeminente também, participa de muitas obras sociais e hoje faz a parte de engenharia, né? É um excelente expansão orador. Da família. Excelente orador. Excelente. Você tem filhos? Eu tenho 3 filhos, inclusive um deles seguiu meus passos, sou advogado, ele é mestre em Direito Civil, e Danilo... Trabalha com você? Ele está trabalhando num escritório muito grande, porque eu estou muito restrito à área de direito imobiliário, principalmente na área de condomínio, né? E também eu faço um pouco da área de família. Eu tenho até um slogan: o que Deus uniu, o Sérgio separa. O que Deus leva, o Sérgio inventaria. Tá certo. Mas o carro forte do meu escritório é a área condominial. E ele, lá nesse outro escritório, ele trabalha com diversas outras áreas. Então, ele está muito bem lá. Mas vamos ver mais um pouquinho da sua história aí. Desde a adolescência, você passou a trabalhar na empresa do ramo têxtil, Lanifício Jafé. Exatamente, essa aqui. E nós ficamos toda essa parte aqui, que é até hoje e continua, mas só que não como Lanifício. Hoje nós alugamos todos os prédios. Hoje tem aí 5 empresas trabalhando. Mas eu comecei com 16 anos de idade. Meu pai já estava, inclusive, praticamente entrei com 17 na faculdade de Direito. E eu comecei com 16 e meu pai até na ocasião me perguntou: como é que você quer começar por onde? Eu falei: embaixo. Ah, mas você não quer aquele escritório? Não, eu tenho que aprender embaixo. Aprender, claro. Aprender de baixo, Sim. Caminhão, almoxerifado. E aí foi ficando, fiquei 20 anos trabalhando lá e ao mesmo tempo começando a advogar. Sim. E depois, hoje o país é difícil, né? Então, para você continuar numa atividade, nós começamos a enfrentar muita concorrência com o mercado asiático que vindo para cá. E aí nós resolvemos, então, parar as nossas atividades. O Lanifício Jafé foi fundado em 1937 e praticamente funcionou até final de anos 80. E hoje o Lanifício é uma empresa que administra imóveis próprios. Sim, sim. Então, não só aqui, mas em outros imóveis que o Lanifício tem. Então, para mim, foi muito gratificante, porque eu tive uma experiência comercial muito grande. Eu aprendi muito com o pessoal do A25, que aquilo é uma escola, né? É uma escola que, claro, que nenhuma faculdade de economia ou de administração consegue suprir aquele conhecimento, né? Inclusive também no próprio Bom Retiro, né, da colônia judaica, que também um potencial de comerciantilismo, vamos dizer, de comercial, vamos melhor dizendo, realmente é fantástico. Então você aprende aprendi muito com a colônia libanesa e a colônia judaica. Então, você aprende muito a negociar. Eu aprendi a duras penas ali, mas foi muito gratificante.
Eu tive isso me ajudou muito na profissão, me ajuda até hoje. E você se formou em onde? Em que faculdade? Eu me formei no Mackenzie. Mackenzie. No Mackenzie, eu na época entrei na PUC também, mas eu optei pelo Mackenzie. Na época a PUC estava muito politizada e eu na época quis uma coisa mais light. E o Mackenzie, sempre PUC, Mackenzie, São Francisco, elas sempre se equivaleram, né? E E por que o direito imobiliário, Sérgio? Eu acho que até em função das coisas nossas, da família, que eu advogo muito em causa própria também. Sim, sim. E aí fui sendo conhecido na área de condomínios, eu comecei a prestar assessoria para algumas administradoras, e onde presto até hoje. E a área de condomínio dá sempre muito problema, como você falou, acabou falando no início desse bate-papo, e gera muita dúvida. E as pessoas, hoje, os condomínios, o que eles são? Microcomunidades. Então, hoje, quem mora no condomínio, ele está sujeito a direitos e deveres. E cresce cada vez mais, né? Cresce, porque hoje tem gente que fala, né, a verticalização, mas na verdade é a horizontalização. Porque o condomínio, muita gente se engana, fala que o condomínio ele é vertical. Na verdade, não, ele é horizontal. O condomínio de prédios, de edifícios, porque cada unidade está disposta umas sobre as outras em horizontal. O que é o condomínio vertical? É o condomínio de casas, de sobrados, casas assobradadas ou térreas. É o contrário, né? É o contrário. Muita gente cai neste equívoco. Mas a vida em condomínio, ela traz muitas complicações. Nós já tive casos aqui inusitados, eu posso até comentar alguns aqui. Sim. Então, o que ocorre? Muitas vezes eu sou chamado para intervir. E também a gente trabalha muito com a área de cobrança para os síndicos, porque a inadimplência é enorme. Aliás, quando o Código Civil de 2002 foi editado, ele reduziu a multa. E achavam que com a redução da multa de 20%, de 10% para quem deixava-se de pagar a cota condominial mensal, que isso contribuiria, né, por diminuir o número de demandas. E, ao contrário, aumentou muito. Ser síndico não é padecer no condomínio. Exatamente. Esse é o livro que você Esse fez, livro eu fiz em parceria e que eu quero mostrar aqui para os nossos espectadores. É um livro excelente, principalmente para você que mora em condomínio, seja vertical ou seja horizontal. Exatamente. Né? Vale a pena. Onde é que é encontrado esse livro? Atualmente nas grandes livrarias, inclusive também hoje, você vai numa livraria, tudo você tem que encomendar, né? Então também nas vendas dos e-commerces, né? Nas vendas digitais. Já está em que edição? Já estamos na terceira e agora vamos terminar, nós estamos terminando aí a atualização. Os problemas continuam os mesmos. Apesar que a gente tem umas coisas assim estranhas. Uma ocasião eu fui chamado porque tinha um condômino que morava numa cobertura que ele quis saltar lá de cima da cobertura com aquele parapente ali, né? Então ele foi saltar ali, mas acho que o vento não estava muito favorável e ele caiu no prédio da frente. Isso em Moema. E não é no Rio de Janeiro, onde está aquela pedra da Gávea, não. Foi em Moema. Sim. E ele caiu, e por pouco não se matou ali, mas caiu próximo à piscina, quebrou alguns móveis ali, algumas cadeiras, né, de piscina. Escapou por pouco, hein? Escapou por pouco. Ele fez coisas assim inusitadas ali. Então, assuntos que não se esgotam. Olha aqui você com o livro. Exatamente. Aqui foi no lançamento que nós fizemos lá na época na livraria, na extinta, né? Livraria Cultura, sim. Do Shopping Iguatemi. E graças a Deus foi um sucesso de pessoas aí, de público. Foi muita gente. Lá esteve. E o curioso que naquele dia, naquela noite, teve foi acho que em novembro, mas foi uma chuva. Nós pegamos uma chuva que era aquelas de cair. E não vem ninguém.
Vieram, nós acabamos. Eu achei que não havia ninguém. Fiquei desesperado. Acabaram vindo mais de 400 pessoas. Olha só. Então, aliás, até tivemos aí, até a Zenilda esteve lá e tudo Isso, mais. isso. E foi muito gratificante para a gente, que apesar do mau tempo, vencemos o mau tempo. Sim, ali. que bom. Aliás, que eu bom. também tenho que parabenizar, né, pela... Olha, estive aí com você aí no lançamento do seu, no ano passado. E você e o Raul. Com o Raul, meu irmão. Prazer enorme estar aí com você. E também o seu evento foi brilhante. Nossa, e lotado de pessoas e celebridades ali. Tinha muita gente. Eu fiquei muito feliz esse dia. Ah, mas nós também pelo convite, viu? E o livro está aí, para quem quiser. Eu, inclusive, já o li, achei muito interessante. Viu? Tem que fazer o marketing desse livro aí, que realmente é muito interessante. É uma história. Obrigado, Sérgio. Me diz uma coisa, o que é direito condominial? É a parte do direito, né, que trata sobre a vida em condomínio. E a vida, como eu falei aí atrás... Está no Código Civil, né? Tudo está no Código Civil. Foi até, inclusive, em 2002, o Código Civil dedicou um capítulo especial à parte de condomínio, vários artigos que alteraram, inclusive, a lei de 1964, que é a lei que introduziu, né, a lei do condomínio. E o condomínio, como eu lhe falei, ela envolve vários aspectos. Então, você tem desde o aspecto jurídico, direito de propriedade, direito de vizinhança, a convivência entre pessoas, o respeito que deve haver entre pessoas, o trato que deve haver com relação aos prestadores de serviços, a questão de impostos, a questão dos trabalhadores que são ligados justamente à conservação do condomínio. Que, veja bem, muitas vezes as pessoas não dão valor à importância de você ter uma boa administração de condomínio. Eu, por exemplo, eu esbarrei recentemente num caso de um prédio, logicamente não vou citar o nome, mas que eram apartamentos tendo área útil privativa de 190 metros quadrados, sendo vendido a 300 mil reais. Por quê? Porque ele estava tão mal administrado e, além do que, também vítima de uma inadimplência brutal. Eram 18 apartamentos com 8 inadimplentes. Você imagina. Quebrou o prédio. Então, o que aconteceu? O prédio passou a ser mal conservado e, veja, um apartamento contendo uma área útil privativa de praticamente 180 metros de área privativa, vendendo-se a 300 mil reais. Um dos apartamentos eu levei a leilão, foi arrematado por 180 mil. Porque no leilão, depois da segunda praça, né, você pode adquirir o apartamento, o arrematante pode arrematar até por 60%, 50% do valor da variação. E foi assim inacreditável. Inclusive, a proximidade do prédio também, era próximo lá na Vila Andrade, próximo lá de Paraisópolis, também atrapalhou um pouco. Eu moro ali. Então, mas ali, onde está esse prédio, ele está, certamente não é onde fica o seu, ele fica muito próximo da Paraisópolis. Sei. E ainda por cima, permeado por essa questão financeira, questão administrativa. Eu fico mais perto ali do Pão de Açúcar. Sim, não, mas outro ponto. Lá não, lá já fica numa região menos favorecida. E veja, como um condomínio mal administrado, talvez não por culpa do próprio síndico. Aliás, nesse caso, eu posso dizer que não foi por culpa do síndico, mas em razão da inadimplência. Então, o que acontece? Se você tem um condomínio calibrado, bem administrado, reflete no valor de mercado. Reflete de uma forma exponencial. Então, se você tem um condomínio, pode ser um condomínio mais antigo. Eu conheço condomínios de 40, 50 anos que hoje passam por reformas e que estão valorizados. Lógico, não tão valorizados quanto um imóvel 0 quilômetros, mas valorizados, conservados. Então, e outra, sabe-se muito bem que a construção antiga era mais reforçada do que hoje. Sim. Então, os pés direitos eram maiores. Hoje é tudo muito
muito espremido. Hoje a gente vê que as construtoras fazem prédios maravilhosos, com áreas comuns espetaculares, verdadeiros clubes, como se fossem resorts até. Mas chega na área privativa, se dá muito mais valor a uma sala e a uma cozinha do que ao quarto. Então, é um fenômeno, né? Como a gente vê hoje nos Estados Unidos. Hoje você compra casas lá, por exemplo, lá em Orlando, Miami, em que você vê uma coisa que até é surpreendente. Se capricha muito nas salas e tudo mais, e nos ambientes de cozinha. A cozinha geralmente é integrada, né? Mas eles dão muito ênfase a isto, mas os quartos é meio esquisito, porque o quarto, por exemplo, a suíte master era enorme. Aí, se tratando de um imóvel de 4 dormitórios, a suíte master é enorme. O segundo quarto já cai bastante. O terceiro cai mais ainda de Vai metragem. diminuindo. O quarto é um cubículo. Tem que dormir em pé. Tem que dormir em pé, é uma coisa que eu nunca consegui entender. Existe alguma diferença entre condomínio de casas e condomínio de prédios? Na verdade, ambos têm as mesmas obrigações. Logicamente, o condomínio de residências ele tem uma vantagem que eu acho que dá um pouco mais de independência, porque você não está grudado ali, né? Bom, atualmente... Não houve barulho de cima. Você não ouve o barulho de cima, não tem aquele negócio, por exemplo, quantas vezes se reclama, né? Principalmente com relação a salto alto, né? Em pisos, por exemplo, você está num apartamento, por exemplo, aquela moradora que é comum as mulheres principalmente de manhã, com salto alto, né? É. Dos sapatos e tudo mais, e pegando naquele piso ou de madeira, ou aquele piso de pedra, ou de porcelanato, faz aquele barulho e incomoda. Muitas vezes discussões, às vezes problema de pessoas que fumam, né? E a fumaça sai de um andar, vai para o outro, por exemplo, pessoas que têm... O outro reclama. Cachorro. Nós tivemos um caso, aí ia fazer rapidamente também, Sim. eu sempre vou linkando aí Sim, situações. Não, um papo. Nós tivemos um caso num prédio lá em Pinheiros, e muito bem situado, mas a pessoa, ela tinha 11 pets, 11 cachorros. Ela tinha, acho que, se não me engano, 9 cachorros e 2 gatos dentro do apartamento de 100 metros quadrados. E ela saía para trabalhar. E aqueles bichos doidados ficavam 11? ali, 11. E aí chegou um ponto que não se aguentava, barulho, mau odor. E aí isso começou a incomodar o apartamento, se não me engano, era 4 por andar, e começou a incomodar tanto a vizinhança, os vizinhos do mesmo andar, como os do inferior e como do superior. E chegou um ponto que nós tivemos que intervir, fomos chamados, ela teve que tirar os cachorros ali, teve que chamar a zoonose. Foi uma coisa meio doída, porque, coitada, ela gostava daqueles animais. Naquela fazia de maldade, ela só que tem aquilo, né? O seu direito vai até onde começa o do terceiro. Outro, claro. Então, respondendo a sua pergunta, no condomínio de casas, isso já é menos recorrente, é menos sentido. Por quê? Porque as casas estão separadas. Agora, vamos atualizar a história. Atualmente em São Paulo, principalmente onde eu moro nos Jardins, eu moro próximo ao shopping Iguatemi. E lá está se formando muito aquelas casas geminadinhas, que custam uma fortuna. Casas muito juntas, apartamentos também muito juntinhos, apartamentos de predinhos de 3 andares, e custando uma fortuna que condensam todo mundo. Então, aí, realmente, você tem uma proximidade grande entre os condôminos. Porém, no caso do condomínio, daquele condomínio tradicional, residencial, assobradado, né, o condomínio que eu digo que esse sim é o vertical, a tendência é que isso não gere os transtornos, né, a proximidade como gera num apartamento, num condomínio de edilício, né, num prédio. Um prédio, a proximidade é muito maior. Mesmo você pode pegar aqueles apartamentos de 1 por andar, aqueles apartamentos grandes, você acaba ouvindo um barulho do seu vizinho. Isso é notório.
Certo? Mas são circunstâncias também que a gente tem que aprender a conviver. Tá certo? Eu acho que tem que haver um respeito. Por exemplo, na época da pandemia, vou fazer até esse ressalte, que eu acho de bom tom, para que as pessoas entendam como é que é a vida em condomínio. Não pode haver abusos. Chegou a um ponto que síndicos queriam proibir que familiares fossem visitar outros que moravam lá. Não pode. Tá certo? É uma coisa que chegou. Nós tivemos casos, inclusive, que tivemos que chamar a autoridade de violência e tudo mais. Então, é complicado. A vida do síndico não é fácil, não. Tem muita gente, mas ele não paga o condomínio. Não paga o condomínio, mas quem paga a dor de cabeça? Por isso que hoje existe a proliferação dos síndicos profissionais, tá certo? Que eu acho muito positivo. Que o síndico profissional ele vai entrar no prédio sem querer favorecer A ou B, ou sem ter bronca de A ou B, ou sem ter restrição contra A ou B. Ele vai entrar, vamos dizer, na maioria das vezes, com um caráter de isenção. Tá certo? Por quê? Porque hoje o síndico ele tem uma série de problemas. Você falou em violência, Fausto, eu vou também destacar isso. Hoje, se o síndico ele se deparar com uma violência reportada ocorrendo numa unidade dentro do condomínio, ele tem que tomar providência, senão ele é responsabilizado por omissão. Então, por exemplo, nós tivemos casos notórios até de violência, né, em condomínio. Tivemos até recentemente de uma moça que ela conheceu um fulano, um rapaz. Ela era mais velha, um pouco mais velha que ele, e conheceu, acho que se não me engano foi no Rio de Janeiro, e conheceu uma pessoa, um rapaz, aqueles aplicativos de namoro, e começaram a conversar. Ficaram, acho que 1 ano conversando, sem se conhecer. E quando conheceu, ela já achou que tinha uma certa intimidade, 1 ano falando com a pessoa, inclusive chegaram a começar a se falar até por vídeo, por áudio, e ela o trouxe para a residência dele, convidou, e chegou lá de um dado momento, o fulano começou a espancá-la ali do nada. E é um caso que chocou todo mundo, até recentemente aí também, agora no elevador. Então, o que acontece? Não fosse interferência na época de porteiros, do síndico, a pessoa teria morrido. Então, a vida em condomínio, ela é extremamente complexa. É como eu volto a dizer, é uma mini cidade, é uma microcidade em cada prédio. Você é a favor ou contra a portaria eletrônica? Olha, eu vou dizer, em termos de economia, eu sou a favor, tá certo? Em termos de prestação de serviço, principalmente se você tem lá um bom porteiro, de madrugada é sempre mais útil você ter uma pessoa lá. Mas, em termos de economia, sem dúvida nenhuma, a portaria eletrônica é mais conveniente se você quer reduzir os custos. Mas tem que ter sempre aquilo. Quer dizer, o condomínio também tem que colaborar. Então, se você tem uma portaria eletrônica, não adianta facilitar, deixar as coisas acontecerem ali. Tá certo? Tem que se tomar cuidado com entrada, com saída, com pegar coisas na recepção, orientar como é que se deixa lá, por exemplo, uma entrega, né? Tem que se orientar como é que se deixa essa entrega para que, de repente, não propicie um assalto. Hoje, por exemplo, é comum esses motoboys serem assaltados. E esses sendo assaltados, a pessoa se apodera, né, da entrega e entra no edifício para assaltar, ou numa casa para assaltar. Então tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho muito positivo, assim, a portaria eletrônica. Eu, pessoalmente, eu prefiro que tenha gente na portaria. Principalmente de madrugada eu acho importante. Principalmente quando você tem excelentes elementos que trabalham em prédio. Você tem porteiros que eles são até multifuncionais. Zeladores, tem zeladores que administram o prédio e ajudam o síndico a administrar. Mas nem sempre isso acontece. Então tem esse outro lado da moeda. Infelizmente, às vezes a mão de obra não é tão qualificada como deveria ser. Mas é uma atividade só que dá muito trabalho, né? Muito e trabalho. Cada
hora aparece um problema diferente. Tudo, até problema de família, problema tributário, problema... Inadimplência. Inadimplência também, é o que mais aparece. Por É. exemplo, eu estou com um caso agora recente também, que num prédio de luxo, em que uma pessoa tem aquela área garden. A área garden, não sei se você conhece, é o seguinte, é aquela pessoa que tem um espaço, além da área privativa, geralmente fica no primeiro ou no segundo andar, ela tem uma área descoberta que pertence a ela. Aí o que acontece? Aquilo vira um cinzeirão, que começa a jogar as coisas em cima ali. Porém, eu estou com uma situação em que a pessoa construiu, fez um puxadinho ali. Ela construiu. Quando ela construiu, ela não percebeu, talvez não tenha havido má fé, mas que, em primeiro lugar, a cobertura dela ficou praticamente grudada na sacada do segundo andar. Então, o apartamento do segundo andar está convivendo com aquele cinzeirão. Em segundo lugar, o mais grave, tornou o prédio todinho irregular. Porque quando você faz um fechamento, se considera como área coberta, como área privativa ou como área, ainda que seja área comum, mas coberta. Então, se você tem um prédio aprovado pela municipalidade com tantos metros, passa a contar com uma área irregular. Então, você torna o prédio totalmente irregular. São tantos os aspectos na vida de condomínio que a coisa é muito séria e as pessoas não têm noção da seriedade. Por exemplo, se uma pessoa... Agora, com relação a carros elétricos, se, de repente, você tem lá uma instalação não apropriada para carregar o carro elétrico, você pode causar um incêndio na garagem. E aí, quem que paga isso? Será que o seguro do prédio vai cobrir isso? Não vai cobrir? Isso tem que ser aprovado em assembleia, né? Assembleia, com maioria dos condôminos e tudo mais. E tem que ser submetida à seguradora. Porque a própria seguradora vai dizer, não, isso aqui não está previsto no seguro original. Outra, existe uma demanda para esse carregamento que tem que ser muito bem equacionada para evitar o quê? A proliferação de faíscas e até de incêndio. Imagina, explode um carro na garagem, imagina os outros carros todos do lado. Perigo. Sérgio, a gente está mostrando aqui o nosso portal, Orbis News. É um portal só de artigos. Que, aliás, eu já tive a oportunidade de... Já escreveu. De escrever. E eu renovo o convite para que você continue escrevendo. Você gosta de escrever... E o tema é sempre muito bom para todo mundo, né? Vou mandar, chama muito a atenção. Vou mandar as ordens, viu? Umas matérias aí. Está às suas ordens. O condomínio responde por roubos ocorridos na garagem ou no próprio apartamento? Olha, é uma discussão muito recorrente nos nossos tribunais. Tá? Porque, veja bem, na garagem, eu entendo, e tem uma boa parte da jurisprudência que também partilha desse entendimento, ou vou inverter, eu partilho do entendimento da jurisprudência, no seguinte sentido: se você tem lá uma portaria com um serviço no prédio de segurança, eu entendo que aí a responsabilidade recai sobre o condomínio. Agora, se você não tem, se o condomínio não dispõe desse tipo de aparato, eu entendo que não tem que haver a responsabilização no condomínio. Só se a coisa for muito flagrante. Já tivemos casos de, por exemplo, você quer entrar o vidro do carro totalmente quebrado lá, com todo o estilhaço ali no chão. Aí, evidentemente, que aconteceu ali alguma coisa. Só que, se não tiver nem câmera de segurança, eu entendo também que não tem nem como responsabilizar o condomínio. Tá certo? Agora, se você tem aqueles prédios que têm segurança, aí sim é possível essa responsabilização, no meu ponto de vista, né? O condômino pode trocar a porta de entrada ou a estética da sua unidade, não? Olha, geralmente quando o apartamento é um por andar, não vejo problema. É um por andar, não incomoda ninguém. Não incomoda ninguém. Agora, eu vejo que quando se você tem apartamentos com 2, 4, 6 unidades ali, tem que se respeitar o padrão.
Né? Porque senão você... A menos que você possa combinar com os seus vizinhos. Todos olha, fazerem vamos a mesma trocar, coisa. vamos pintar o nosso andar de tal maneira, aí não tem problema. Vizinhos barulhentos. O vizinho O barulhento... que fazer? Então, o vizinho barulhento também é um tema muito recorrente, principalmente aqueles vizinhos que, por exemplo, se entusiasmam muito no ato sexual, e isso é comum, principalmente em apartamentos, vamos dizer, de menor padrão. Se houve assim, onde a acústica é menos favorecida, aí realmente causa realmente um embaraço. Evidentemente, a gente sugere colocar no livro de ocorrências lá do que fica na portaria. A gente sugere também que se faça um vídeo do seu próprio apartamento, grave-se um áudio para se mostrar que existe, que está havendo esse problema, que está tendo essa ocorrência. No caso aí o som, né? O som. E aí o que acontece? E com isso o condômino ele recebe primeiro uma advertência, não cumprindo a advertência ele pode ser multado, e sendo multa reiterada pode-se chegar até 5 ou até 10 vezes o valor da contribuição de condomínio. E isso é executado em juízo. Pode ser executado em juízo. Então, e isso pode, de repente, com o correr da ação, se tornar uma bola de neve, porque na justiça você tem a melhor aplicação financeira se você tem perspectiva de receber. E nesse caso, há perspectiva de receber. Por quê? Porque aquele que atrasa, por exemplo, o condomínio, até vou pegar esse gancho também, muitas pessoas dizem, vou deixar de pagar o condomínio, está 2% só. Aquilo que eu falei, que quando houve a alteração do Código Civil, que reduziu a multa de 20 para 10, Sim. de 20 e 10 para 2, aumentou a inadimplência. Só que as pessoas não entendem o seguinte: se você deixa de pagar o condomínio, aquilo vira uma bola de neve. E juros, 1% ao mês, mais agora com Selic e tudo mais, aquilo é uma aplicação financeira. E o que ocorre? O apartamento vai para leilão. E vai para leilão. E pode ser bem de família, pode ser o que for. Vai para leilão e vai ser arrematado por alguém. E essa pessoa acaba perdendo o apartamento. Acaba perdendo a sua moradia. Então, essa questão de multa também é muito importante. Que você imagina, você tomar uma multa que equivale a 5 vezes, podendo chegar a 10 vezes o valor do seu condomínio mensal. Veja, o condomínio aciona isso em juízo. Se o condômino demandado não se apressar para resolver o problema, pode ensejar na perda do seu imóvel. O cigarro também é um problema, né? Atualmente menos recorrente, ainda é. Não no passado. Passado, por exemplo, todo mundo fumava. Hoje em dia, eu acho que o público caiu muito, né, de fumantes. Mesmo assim, ainda dá charuto. É porque aquilo que acontece, tem aquele fenômeno que a gente não entende. O fulano está falando embaixo, vai a fumaça para cima. Então, agora também, você proibir a pessoa de fumar na sua própria unidade, eu acho que é um pouco demais. Aí a gente interferir no direito, né, de propriedade que a Constituição garante. Né? Você não pode. Por exemplo, uma coisa que, vou até falando sobre direito, eu fico linkando uma coisa a outra, você me perdoe, tá? Não, mas, por exemplo, falando falando de direito de propriedade, eu vou te colocar um tema aqui muito interessante. Aquele condomínio considerado antissocial, ele pode ser expulso do condomínio? Ele pode ser obrigado a deixar o seu apartamento? Eu entendo que ele, se for ele uma família, aquela pessoa que foi considerada antissocial, ela pode ser mandada embora. Agora, perder a propriedade, eu entendo que não. Embora aí eu já tenho decisões judiciais discordantes do meu pensamento. Porque eu entendo que é direito de propriedade. Então você fala o seguinte, olha, tá lá, o Sérgio está morando lá no condomínio, eu com 3 filhos ali e minha mulher. Só que o Sérgio é um jeito insuportável. Causa problemas, já fez agressão física, assusta o morador. O Sérgio, sim, poderia ser compelido a ser proibido de pisar no próprio prédio. Agora, a propriedade não. Então, está lá a mulher e os filhos vão querer morar sem o Sérgio, até vão se livrar do Mas Sérgio. aí só aí, com uma decisão judicial, né? Só com uma decisão judicial, não tem como. Então, mas não perder a propriedade, ou falar, não, aqui você e a sua família, o Sérgio e a sua família são convidados a se retirar do prédio. Não, a pena é personalística, é personalíssima. Então, não abrange os membros da família. Isso já teve discussão sobre isso.
Então, o que, que aconteceu? A família falou, não, mas ele está sendo expulso, eu não estou. Então, a família ou acompanha e vende o apartamento, ou aquela pessoa se isola. Então, isso A é questão importante. dos carros elétricos agora. Um quer, o outro não quer. Como é que faz isso na garagem, por exemplo? É aquilo que também a gente tratou um pouco tempo atrás, né? O que, que acontece? Tem que ser decidido em assembleia. Então, se a assembleia, eu acho que até é justo, é salutar ter o carro elétrico, tá certo? Então, desde que se pegue espaços em que, na garagem, em que as pessoas possam carregar, mas carregando de acordo com as normas da BNT, com o aval dos bombeiros, justamente para evitar um eventual incêndio. sinistro de incêndio. Então, tem que ser aprovado em assembleia, ou ordinária ou extraordinária, isso tem que ser previsto na pauta, né, para que os condôminos tenham ciência do que vai ser discutido e da forma como vai ser discutido. Então, o que, que acontece? Isso é de suma importância. Por quê? Porque você está mexendo numa questão de segurança. Entendeu? Ninguém sabe ao certo qual é o potencial lesivo dessas baterias. Potencial nocivo. Por quê? Porque o que, que acontece? Se uma bateria dessas explode, qual é o efeito? Nós estamos ainda muito no começo, muito né? no começo, exatamente. Por exemplo, eu estava vendo até numa entrevista sobre desses podcasts que se convidam especialistas em automóveis e tudo mais, eles falam o seguinte, que a questão das baterias ainda está, como você falou, muito no início. Então, o que acontece? De repente, você pode ter um potencial altamente destrutivo, entendeu? Porque, veja, até uma coisa que eu fiquei surpreso. Um desses podcasts, uma dessas pessoas de renome na parte automobilística, argumenta o seguinte, que muitas vezes o carro vem aqui para o Brasil, fica 6, 7 meses sem vender, e o que, que acontece? A bateria está lá. Ela está, mesmo sem funcionar, é a mesma coisa que você deixar uma pilha parada de uma lanterna, de um controle remoto, ela vai se desgastando. E, de repente, quer dizer, ela pode ter o desgaste, como ela pode ter um efeito contrário. Então, precisa tomar muito cuidado dos condomínios para que forem fazer as instalações, que se consulte alguém especializado para fazer essas instalações, que obtenham todas as autorizações e alvarás, que conversem, inclusive, com as seguradoras, para que, se amanhã der um sinistro, o prédio não ficar desguarnecido em termos securitários. Muito bem. Os condôminos não têm direito ao uso de vaga na garagem. Os que não têm direito devem pagar pela sua manutenção ou não? Olha, aí eu já entendo que não. Porque, veja, se são garagens demarcadas ou são, por exemplo, tem alguns condomínios que têm isso atualmente, né? Que tem prédios que oferecem tantas vagas para tantas unidades e as demais não têm essas vagas. Principalmente prédios novos, hein? Prédios novos. Esses mistos, principalmente, porque agora tem comercial, tem escritório, tem residencial, estúdios, exatamente, estúdios. Então, por exemplo, geralmente o estúdio não tem garagem. Certo? Inclusive os preços cada dia mais altos ali, né? Então, o que acontece? Evidentemente que o estúdio não vai chegar lá e que ele que convive por exemplo, com um prédio vizinho, uma torre vizinha, ou na mesma torre, com apartamentos de tantos metros quadrados com garagem, ele não vai pagar por aquilo que não lhe oferecem. Aí é justo. Ô Sérgio, o que a lei prevê em casos de falta de pagamento das taxas condominiais? Então, prevê, inclusive, atualmente, a execução. Então, o condômino que não paga, ele vai ser executado. Isso vai interferir no crédito dele, inclusive. Amanhã ele quer fazer uma compra, quer contrair um financiamento, quer fazer uma compra a crédito, não vai ter este crédito, porque ele vai estar maculado junto aos órgãos de proteção, né, ao crédito, né? Então, ele vai estar... Hoje você sabe que com o CPF está tudo interligado, né? Se o CPF é válido, o CPF se interliga a tudo. Então, além de ter aquela possibilidade eventual de perder o seu apartamento, ele já perde o crédito muito antes. Então, realmente, é bom não deixar que isso aconteça. A falta de conservação do imóvel
prejudica o condomínio? Bom, eu entendo que se for dentro da própria unidade, vai prejudicar o próprio proprietário apenas. Apenas. Né? Apenas ele. Agora, o que não pode é, eventualmente, por exemplo, você chegar lá, por exemplo, numa garagem, esse proprietário, dono de garagem, morador, começa a colocar coisas dentro da sua vaga. Ah, mas eu tenho a minha vaga, mas não pode. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante também a gente ressaltar, um ponto muito importante, é ressaltar o seguinte, que a garagem, embora você tenha um espaço, vamos dizer que você tem um espaço de 12 metros quadrados ali, ou 14 metros quadrados. Ah, eu vou botar minha moto junto com o carro. Não pode. E os condôminos não entendem isso. Por quê? Se tem um sinistro, a seguradora não cobre. Né? Se você tem, para a vaga de um veículo, e o caso, a moto também é considerada um veículo. Então, ou tem que prever um espaço para motos, ou não pode colocar a moto no mesmo espaço que está o automotor. Então, são essas coisas, tudo isso influi, tá certo? Então, é importante também trazer a moto isso. Teria que ocupar apenas o espaço do carro. Exatamente. Ou que tem um espaço numa outra garagem. Digamos, o apartamento tem 2 garagens, coloca a moto num espaço e coloca o carro no outro. Mas tem muitos condomínios que não entendem isso. Não, tem espaço que eu vou botar no mesmo espaço onde está o meu carro. Não pode. Agora, por falar em moto, em São Paulo está terrível, não? Terrível. Você não consegue dirigir mais. Nossa, inclusive você é cortado pelos motoboys ali, em diagonal, em forma trapezoidal, em tesoura. Você tem que tomar muito cuidado hoje, porque hoje o motorista de automóveis tem que... Porque as cortadas são inevitáveis. Quem de nós aqui não teve pelo menos uma ou 2 cortadas aí por semana? Aí? E o retrovisor levado. Mas várias vezes. Eu mesmo tive uma ocasião saindo do fórum, eu estava lá na 23 de maio e o trânsito estava meio parado, um motoqueiro veio com tudo e veio com o pé já para cima, assim. A sorte que meu carro é aquele tipo que você aperta o botão, recolhe. E ele quase caiu. E o pior é que o fulano tinha tanta habilidade que ele se desequilibrou e foi embora. Então, tem que se tomar um cuidado. Mas ele ia fazer isso por quê? Não sabe, né? Essa maldade. Eu não sei o que passa. Eu acho que eles vivem numa pressão tão grande para entrega, tão grande, que eu acho que a pressa torna aquilo uma obsessão. Então tem que cortar no trânsito, tem que costurar, porque acho que não vai chegar a tempo, vai receber uma reclamação, principalmente dessa parte de alimentos, desses aplicativos, né, desses portais de alimentos, aplicativos, né, que são excelentes. A entrega, tem um negócio hoje, não sei se você sabe, que chama-se Turbo. Então, eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Você faz uma compra no supermercado, entra lá nesse Turbo, eles te entregam, sem brincadeira, em 10 minutos. Uma coisa impressionante. Não sei como é que fisicamente é possível isso. Não, e aí eu acho que com isso reflete nos motoboys, porque eles têm que cumprir essa meta e te entregam em 10 minutos. Sérgio, inacreditável. O futuro já chegou, né? Já chegou. Estão dizendo, inclusive, que vão fazer drones, né, para entregas. Então, me parece que já existe, não sei aonde, aqui no Brasil eu não sei, mas parece que já existe em alguns lugares, de algumas capitais, em que as entregas estão sendo feitas por drones. Quer dizer, veja que ponto chegou. Outra, futuramente nós vamos ter carros, eventualmente carros voadores. Como é que os condomínios, por exemplo, vão se situar com carros voadores? Entendeu? Então, você veja bem até que ponto vai agora voltando à parte de condomínio, né? Até que ponto vai o direito condominial? Imagina se realmente começarem a existir os carros voadores, como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser equacionado nos condomínios? Muitos condomínios acho que vai ser possível só para condomínios novos. E tem também já apartamento com garagem. O carro sobe no elevador. Exatamente, mas é pouco. Mas veja, aí até dá para se compreender, porque como o projeto é novo, como quando foi projetado já estava previsto isso, inclusive com um elevador especial preparado e tudo mais, eu acho que não teria problema. O problema é se vierem esses tais carros voadores, que dizem que o preço não será tão menos acessível, lógico, vai ser mais caro, mas
Aqui no Brasil, que vai derrubar os prédios que estão aqui, isso aí vai ser impraticável. Nem sei se isso já está. Eu sei que em alguns pontos dos Estados Unidos já até tem alguns carros voadores ali, mas não circulando regularmente, mas que já existem. Agora, como é que vai se adaptar isso aí, eu não sei. Você tem tido problemas com elevadores? Olha, elevadores é um problema recorrente que é muito mais questão de manutenção pelas empresas de elevadores, né? Que não fazem aquela manutenção. São poucas, né? São poucos, é um cartel ali, né? Porque, né, na verdade, e o que acontece? Muitas vezes o condomínio tem que se submeter, principalmente aquele problema de você ficar preso ali entre os andares, que é uma coisa terrível, a questão também daquilo daquelas alças, né, que seguram, né, que levam, né, o elevador para cima e para baixo, aqueles cabos, né, que levam. Aquilo dá um problema, é um abraço, né? Então, hoje, lógico, tem elevadores inteligentes, a maioria dos prédios hoje procura comprar gerador, mas os geradores são caríssimos também. Eu acho fundamentais, mas o custo do gerador é caro. Então, muitas vezes, a maioria dos condomínios não tem gerador. Então, existe aquele risco de você ficar preso, parado ali. E a questão de manutenção, sempre as peças caras, aquela questão também de conservar a cabine do elevador, né? Também você tem problema de mudança. Quando as pessoas fazem mudança, é provável que há uma danificação, né, um dano nas cabines dos elevadores, ou quando às vezes você carregar objetos pesados, móveis pesados, tudo isso dá problema. Assembleia nos condomínios. Tem que ser feita pelo menos uma por ano? Uma ordinária por ano. Onde vai se aprovar as contas, tem que se aprovar o rateio das contas, prestação de contas, a aprovação de contas para o próximo período. Muitas vezes há necessidade de assembleia para a eleição de síndico, subsíndico, corpo diretivo. Quais decisões exigem unanimidade dos condôminos? Olha, atualmente não são tantas mais, mas, por exemplo, hoje existe a possibilidade, né, de você alterar o condomínio, né, de transformar o condomínio residencial em condomínio misto, e não precisa ter a unanimidade. Agora, quando se Mas trata... isso é um perigo, né? Para a segurança. Eles consideram, hoje se considera, tem uma lei que, se não me engano, é de 2022, 2020, que passou a permitir essa condição de você mudar dos condôminos, alterar a destinação da edificação. Aí, com 2/3 dos condôminos, não dos presentes em assembleia, mas do total dos condôminos, é possível. Agora, quando você vai mexer, por exemplo, numa fachada, aí precisa da unanimidade. Então, por exemplo, outro dia eu fui consultado num prédio aqui nos Jardins, que eles querem colocar no prédio sacadas. É um prédio antigo e não tinha sacada. Em primeiro lugar, você precisa ter um projeto, precisa ter uma permissão da prefeitura, um projeto estrutural para que se veja se realmente a edificação comporta a instalação. Era um prédio, se não me engano, acho que eram 20 andares, de um por andar, mas que você imagina, você colocar 20 sacadas ali, né? 20, não é brincadeira. E precisa ver aí sim houve discussão se caberia com 2/3 ou com unanimidade. E eu defendi a questão da unanimidade. Inclusive, não foi feito porque um deles não quis. Mesmo porque também teria uma questão estrutural muito, muito severa aí a ser estudada, né? O condômino inadimplente não tem direito a voto nas assembleias, né? Não tem. E mesmo quando faz acordo, não tem. Muitas vezes o condomínio tem síndicos que permitem, e isso está errado. Porque quando a pessoa faz um acordo, ou em juízo ou fora dele, ele está na situação de inadimplência, mas que está sendo remediada, está sendo consertada, está sendo normalizada. Mas enquanto normalizar, a situação de inadimplência continua. Então não pode participar. Essa questão das procurações. Muitos condôminos não gostam de participar.
de assembleias e tal. Então dão procuração. Às vezes tem pessoas que estão com 4 procurações e tal, ou mais. Nossa. Isso aí é... Se a convenção for omissa e não houver nenhum tipo de regramento posterior criado, a pessoa pode levar até 10 procurações ali, tá certo? E representar. Agora, muitas convenções atuais, elas estão prevendo um número de até 4 procurações, até 5, para não ficar... Eu já participei de uma assembleia que o síndico queria ser reeleito, ele levou 18 procurações ali. Para se reeleger. Para se reeleger, para tomar as atitudes que ele precisava tomar lá dentro do condomínio. E ele foi e teve que... Não tinha nenhuma objeção. Deve dar tanto trabalho ser síndico. E vou dizer uma coisa, síndico e quem trabalha com essa parte, como por exemplo essas administradoras de imóveis, né, que por exemplo, né, aqueles chamados consultores ou gerentes de condomínio, às vezes eles tem que atender 10, 15 condomínios, você não sabe o trabalho que esse pessoal tem. E o síndico tem um trabalho assim como ímpar. E muitas vezes o fato de ele não pagar a cota de condomínio não vale. Trabalha de domingo a domingo. Domingo a domingo. Aí tem a vantagem do síndico como profissional, porque o síndico profissional pode se ausentar no fim de semana, que muitas vezes se alguém ligar para ele, provavelmente não vai atender. Tá certo? Essa é uma desvantagem para o condomínio e uma vantagem do síndico profissional. Porque ele não vai atender, mas de repente é um problema grave, né? Sim, se for um problema grave, ele vai ter que se mexer e atender, sim, porque são situações muitas vezes irremediáveis que precisam da intervenção. O que diferencia um síndico morador de um síndico profissional? Então, na sua opinião? O síndico morador, ele tem uma proximidade muito maior, porque são vizinhos, né? Então, esse síndico morador, ele tem vamos dizer, um interesse também maior na conservação, porque das áreas comuns. Por quê? Porque isso reflete na própria valorização do próprio imóvel que ele tem e onde ele reside, é a casa dele. Então, ele vai ter realmente um interesse maior. De outro lado, negativamente falando, há também o problema da falta de profissionalismo. Então, muitas vezes, talvez você pegue síndicos que não tenham o mesmo profissionalismo, não tenham a mesma paciência, não tenham o mesmo espírito de, vamos dizer, de neutralidade que o síndico profissional tem. Então, ele está lá encarando como mais um cliente. Lógico que ele vai querer trabalhar direitinho para continuar recebendo. O síndico profissional, ele ganha mais, inclusive. O síndico morador, alguns nem têm direito a receber a isenção e outros só recebem a isenção da cota. Agora, o externo, o síndico profissional, ele recebe um prolabore ali, então encarece mais ao prédio. Sérgio, o tempo passou rápido demais. Poxa, de fato, muito obrigado aí pelo convite. Muita gente ficou mais esclarecida, não é? Com a sua presença aqui hoje, porque os condomínios têm muitos problemas. E muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Dúvidas recorrentes. Mas você não vai escapar de uma próxima entrevista também, porque tem muita coisa para falar ainda. Mas né? É uma honra, estou aí à disposição. Como eu falei, eu sou do Gente que Fala, se não me engano, eu acho que eu já frequento... Você é sócio já do programa. Acho que desde 2004, 2005. Isso, você já é sócio do programa. Com muito prazer, com muita honra. Muito obrigado. E dessa vez, a primeira vez que eu tive o prazer, né, de ter esse bate-papo aqui entre microfones com uma sumidade no jornalismo. Imagina a sumidade. Ao espectador amigo, muito obrigado e até a próxima edição com uma pessoa tão interessante quanto foi agora o Sérgio Jafé. Um abraço a todos.